A gente vai conversar agora, dando continuidade, é claro, a esse assunto, com o Dr. Henrique Nelson Calandra, né? Ele que é diretor nacional da Associação Nacional de Desembargadores e Conselheiros da Associação dos Magistrados do Brasil. Ou seja, uma pessoa que pode conversar com a gente de forma fundamentada nesse assunto, né? Ô doutor, muito boa tarde ao senhor, viu? Obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, infelizmente com um assunto muito triste, né? Um assunto que deixa a gente chateado, e certamente tem chateado ao senhor também, não, doutor? Muito boa tarde, bem-vindo, viu? Olha, eu fico... Boa tarde, Joel, boa tarde, Ana. Boa tarde. É um momento, assim, difícil, né? E eu queria, em primeiro lugar, destacar que as guardas civis metropolitanas, eu ajudei no desenvolvimento e na criação delas, inclusive para que eles pudessem ter porte de arma, porque eram praticamente massacrados Sim. na sua atividade por não portarem armas. E eu que passei a vida como magistrado, como juiz no primeiro grau e depois como desembargador, julguei 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas no primeiro grau e dei 40 mil votos no tribunal. Eu queria, em primeiro lugar, apresentar as nossas desculpas à Guarda Civil Metropolitana por esse incidente que não deveria ter ocorrido, e é lamentável que isso aconteça, mas nesses tempos de pandemia, as pessoas ficam trancadas dentro de casa, o tribunal está fechado, o juiz tem que trabalhar dentro de casa com meta dobrada de produtividade, não é? E isso traz um estresse terrível. E ainda que existe essa polêmica, quem tem que vigiar a praia é a Marinha, não é a Prefeitura. De qualquer modo, eu acho que prestigiar aquele que está exercendo o seu trabalho é nosso dever. E eu fico muito triste de ver que um magistrado como o doutor Eduardo Siqueira, de longa data, já poderia estar aposentado há 10 anos, continua em plena atividade, é um dos juízes que mais trabalha e produz no nosso tribunal, e que infelizmente se viu envolvido num incidente derivado do estresse a que todos nós estamos submetidos. Lógico que... E acho que a gente está travou aqui a conexão, voltou. Ao Cícero Hilário, dizer ao Cícero Hilário que o Corregedor Nacional, ministro Humberto Martins, que tem a obrigação de corrigir, de julgar todos nós que somos magistrados de primeiro e segundo grau, especialmente os desembargadores, no próprio dia que ocorreu isso e foi divulgado, ele instaurou um procedimento para apurar a responsabilidade do desembargador Eduardo Siqueira, que é um homem de bem, é um homem trabalhador, mas nesses tempos de pandemia, com os nervos em frangalhos como estão a grande maioria do povo brasileiro, que sabe que hoje amanhece e se pegar uma gripe, uma pandemia dessa, está sujeito a morrer. Há muito estresse, o estresse na função judicante ele existe também. Nós temos, às vezes, pelo fato de digitarmos de noite sem parar, dores horríveis nas articulações, chamada tendinite ocupacional. Tem gente que não consegue, às vezes, controlar o estresse. E a que tipo de punição ele pode estar sujeito, hein, doutor Calandra? Ele pode receber uma censura, pode receber uma suspensão ou pode perder o cargo. Isso pode ocorrer através do CNJ, que é o órgão censor de todos os desembargadores no Brasil, desembargadores e juízes. E, além disso, está sujeito a um processo de responsabilidade civil e criminal. Então, deve ser evitado esse tipo de conduta por qualquer um de nós, mas, naturalmente, o desembargador Eduardo Siqueira, que se vê envolvido nisso, deve estar submetido a nível de estresse altíssimo e, por isso, houve
esse incidente envolvendo a Guarda Civil Metropolitana de Santos, que eu tenho muito orgulho, porque eu sou santista de coração, e se hoje nós temos segurança boa na cidade de Santos, em grande parte nós devemos isso à ação da Guarda Civil Metropolitana, que é motivo de orgulho para todo o povo de Santos e do Brasil. É uma Guarda Civil modelar. E se houve isso, eu coloco aqui o nosso pedido de desculpas para a entidade, para o Cícero Hilário, que agiu com toda a educação possível e imaginável, e debito isso a esse estado de estresse a que estamos submetidos em razão dessa pandemia. Eu tenho uma pessoa da família internada com essa Covid-19, nós não temos direito a visitar a pessoa, ainda que você esteja imune, porque já teve Covid-19, a pessoa não pode receber assistência religiosa, é uma coisa bem estressante. É indiscutível que isso que estamos vivendo é um período de exceção e isso machuca todos nós. Mas o senhor sabe muito bem, a gente tem que aprender a separar os problemas e não jogar os problemas nas outras pessoas, né? E o senhor está deixando bem claro o seguinte, que vocês não compactuam com esta ação. Vocês não compactuam com o que houve na praia lá em Santos, né? O fato de você humilhar um GCM. Agora, o que me chama a atenção também, doutor, é que o desembargador é reincidente, né? Ele poderia alegar, por exemplo, estou estressado, topei com o guarda ali na praia, esqueci minha máscara e acabei me exaltando. Mas não, isso já aconteceu recentemente antes com da esse pandemia, mesmo desembargador. Inclusive. E a resposta que ele deu, doutor Calandra, por meio de uma nota, ele não pediu desculpas, não falou que errei realmente, me excedi, etc. Ele falou que está sendo vítima de uma conspiração, uma armação, e que o vídeo está editado, o que a gente ouviu agora há pouco na fala aqui desse guarda civil, que não aconteceu, que o vídeo está na íntegra, né? Então, enfim, é uma alegação diferente. Qual a chance de uma reprimenda como essa prosperar de fato chegar dentro da justiça, doutor? Olha, no CNJ, as coisas acontecem muito rapidamente, principalmente com o ministro Humberto Martins, que é o atual corregedor. No próprio dia ele já instaurou um procedimento, onde o desembargador vai poder se explicar e trazer a sua versão para os fatos. Mas, na realidade, essa questão do uso de máscaras, e para algumas pessoas que têm, por exemplo, síndrome de pânico e outras síndromes, fica uma questão bem complicada, mas qualquer cidadão, e é isso que eu queria aproveitar aqui, Joel e Ana, para falar, se a pessoa tem uma enfermidade, uma doença, não adianta ir discutir com o guarda civil metropolitano ou com o policial militar. Ele pode recorrer ao judiciário e pedir uma coisa que se chama salvo-conduto, que ele possa andar na rua, se necessário, sem o uso dessa máscara. Inclusive um advogado conseguiu isso, um advogado conseguiu uma liminar dessa na própria cidade de Santos, para poder caminhar pelas ruas sem a máscara, o que a gente acha, no mínimo, inadequado, né? Independente de lei, acho que a gente tem que utilizar as máscaras hoje em dia, né? Isso vai passar, mas até passar essa pandemia, a gente tem que se precaver e cuidar não só da gente, né, doutor, mas principalmente do próximo, porque a função da máscara é você cuidar muito mais do próximo do que de si. Infelizmente, Joel, nesse período de pandemia, alguns direitos individuais foram massacrados e as pessoas sentem isso. O doutor Siqueira, o desembargador Eduardo Siqueira, ele é um homem que trabalha muito, mais do que a média de todos, e é uma pessoa extremamente reativa, nervosa. Né? Poderia ser mais bem educado, né? Além de ser trabalhador, ele poderia ser mais bem educado. Agora imagine o senhor o estresse que um GCM passa também na vida dele. Recebendo um salário muito menor, militar, tendo que ralar muito mais e se expor muito mais, que convenhamos, né, doutor Calandra? Infelizmente é inaceitável. Exatamente. Não, eu estou percebendo.
Eu estou percebendo. A gente está percebendo que o senhor está separando muito bem, deixando bem claro que o senhor e a associação não comungam desta atitude, nem dá para comungar, porque mesmo ele sendo um cidadão trabalhador, um cara que já julgou tantos processos aí, ele precisa ser mais bem educado, porque a base do direito é o quê? É você agir com bom senso. E de repente você imaginar que um processo desse, qualquer processo está nas mãos de uma pessoa tão destemperada como essa, você acaba pensando que coisas ruins podem acontecer em determinados processos, né? Eu acho que o juiz ele tem que, além de ter preparo, estudar para a função, ele tem que ser sereno nas decisões. E ali a gente não vê uma pessoa serena. Infelizmente, viu, doutor? Me desculpe eu estar sendo verdadeiro aqui dessa forma e acabar expondo aqui o meu pensamento de uma forma mais clara, porque é muito triste, né? Isso parte de uma pessoa que é tão preparada, que é tão estudada e não deveria acontecer de jeito nenhum, viu, doutor? Joel, nós temos visto recentemente um policial pisando no pescoço de uma mulher, não é? Eu acho que o estresse não escolhe lugar, né? Ele não escolhe pessoas. O policial levou umas vassouradas, né? O policial que levou umas vassouradas lá. Mas não tinha motivo para pisar no pescoço Nunca, de uma mulher. Jamais. Né? E o caso que ocorreu nos Estados Unidos, daquele cidadão que foi morto por abuso de um policial, motivo de uma campanha internacional. Nós, juízes, levamos uma vida muito solitária e ficamos muito tempo trancados. E a minha vida ao longo, a vida associativa, foi sempre de trazer o magistrado para fora, para ele entender, para ele compreender essas angústias todas que se passam do lado de fora e procurar sempre agir com o devido recato, com a devida educação. E isso é que se exige do juiz. Sim. Doutor Calandro, o senhor tem contato com o doutor Eduardo Siqueira? Vocês se falam com regularidade ou se falaram depois desse episódio lá em Santos? Nós não nos conversamos depois desse episódio, mas eu acredito que ele tenha ficado bastante chateado com essa ocorrência. Muitos integrantes da GCM de Santos foram alunos dele, dá aula há dezenas de anos, e é um professor que todo mundo adora, mas tem esse lado dele de repente, de estar fechado durante mais de 100 dias, sai para a rua para dar uma caminhada, aí ele entende juridicamente que pode andar sem máscara e se vê envolvido nessa questão, pela qual eu quero aqui, em nome da magistratura, dizer que nós não compactuamos, não tem nenhum desembargador, juiz, ninguém tem direito de maltratar qualquer agente público, nem nós podemos ser maltratados, atacados em público. Recentemente, não é tão recente, o ministro Lewandowski, dentro de um avião, um cidadão passou a ofendê-lo de modo repetido, até o ponto que ele chamou o comissário-chefe lá do avião e pediu que ele fosse detido, que se explicasse para a Polícia Federal. Inaceitável. Qualquer agressão, mesmo que verbal, ela é inaceitável, né? E o ministro Gilmar. Sim, o Gilmar também. Isso é uma coisa. Mas como no geral, os nossos desembargadores, juízes, são muito respeitados, e tem que ser, porque são pessoas importantíssimas dentro da nossa sociedade. Por isso que espanta a gente ver uma pessoa de um grau cultural tão alto como um desembargador, um notável mesmo, desrespeitar de um jeito tão chulo um cidadão comum, um cidadão trabalhador como esse GCM. Por isso que espanta, por isso que tem causado esse espanto todo por parte do Brasil, né? E não dá para aceitar isso. Eu gostaria, Joel e Ana, que esse programa pudesse divulgar o nosso maior respeito pela Guarda Civil Metropolitana de Santos, de modo particular, o modo como se comportou o Cícero Hilário, que é um policial extremamente exemplar, e que tudo isso
fique no passado para o livro onde nós vamos contar as histórias da pandemia e os seus absurdos. É verdade, os seus absurdos, muito bem colocado. E torcer para que haja um reparo também, pois não, Ana? Eu posso só, o senhor falou em absurdo, só para fechar aqui, eu sei que a gente já excedeu um pouquinho o nosso tempo, mas o senhor considera um absurdo que a lei obrigue um cidadão a usar uma máscara num período de pandemia como a gente está vivendo agora? Eu não considero isso um absurdo, tanto que uso, né? Mas até para entrar em casa eu sou obrigado, mesmo que eu esteja de automóvel, aqui não entra sem estar de máscara. Então, ainda que eu esteja sozinho no meu carro, que parece até absurdo, né? Você ser obrigado a se proteger de você mesmo. Mas essas coisas que vão sendo baixadas em tempos de pandemia, e tem que ser, de algum modo, ponderadas, né? Não é possível fazer. Eu acho que a máscara protege um pouco, não protege totalmente. Eu estou com um parente com Covid-19, vivendo uma luta entre a vida e a morte. Queria homenagear os médicos e a classe médica, que tem perdido muita gente nesse combate, mas é uma luta inglória, muitas vezes com tudo que tem direito, com toda a assistência possível, a pessoa morre e você não pode sequer ir no velório daquele seu parente que faleceu. Essa é uma verdade. Muito triste. Por isso que temos que fazer de tudo, né, que tiver ao nosso alcance para tentar amenizar esse problema todo que estamos vivendo. Eu perdi também a minha avó na semana passada e não teve velório, não teve nada, né? Você morando bem perto, às vezes, da cidade, não tem condição de chegar para velar, para se despedir do seu ente querido. E é mais ou menos o que está acontecendo com todo mundo. É um momento árduo, duro. O que justifica o bem comum, né, o bem da coletividade estar acima das liberdades individuais. No caso da máscara, por exemplo. Exatamente. Né? Só uma pequena intervenção. Claro. Nós acabamos de perder o Zé Paulo de Andrade. Eu queria abraçar os familiares. Eu que estou há muitos anos aí sempre fã da Band e admirando o trabalho de vocês. O Zé Paulo era um homem muito duro quando intervia como jornalista, mas nunca vi ele perder as estribeiras com ninguém. E fica a minha homenagem a cada um de vocês, jornalistas da Band, que perderam uma figura ímpar para o Brasil e para o jornalismo. Verdade. Doutor Calandra, muito obrigado, viu, pela entrevista do senhor. Um grande abraço e seja sempre bem-vindo aqui no Bora Brasil. Obrigado, um abraço.